doença, ela é uma doença crônica? Sim. É uma doença autoimune? Sim. Ela é responsável pela diminuição da produção da insulina no organismo? Sim. O pâncreas fica preguiçoso, não consegue mais produzir, tá? E aí acaba que ele tem que usar insulina ou medicamento para repor o que o pâncreas não consegue trabalhar. Porque se você faz uma dieta rica em carboidrato, acaba que essa produção de insulina, que é um hormônio, ela acaba ficando assim, como eu posso dizer, ela acaba ficando prejudicada. O órgão não consegue suprir. Quando você consome muito carboidrato, ele não consegue trabalhar o suficiente para poder filtrar nos órgãos, assim, que a gente vai estar falando já já, para que você consiga ter uma boa absorção da glicose específica no seu corpo. Bom, vamos lá. Então a diabetes, ela é essa doença específica. No nosso corpo, nós falamos que precisamos de duas substâncias para sobreviver. Falamos do oxigênio, que é o O2, né? A troca gasosa do sistema respiratório, que a gente já tinha falado. Todo mundo precisa de oxigênio para viver. Se nós não tivermos oxigênio, a gente não consegue viver. Outra substância é a glicose. Então, o oxigênio é responsável pela homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo. Então, a gente precisa de ar para sobreviver, ok? Que é o O2. O CO2, não. Dióxido de carbono, não. Ele tem que ser o quê? Expirado para o meio ambiente, tá? E a glicose para quê? Para dar energia. Aonde que eu acho a energia da glicose? No alimento. Eu posso consumir muito carboidrato? Não. Mas eu tenho que consumir. As modelos gostam de ficar em intervalos grandes, sem comer, né? Faz aquele intervalo, ficam com hipoglicemia, ficam com a glicemia baixa, né? Fica mole e com cansaço. São características de pessoas que estão, talvez, aí desenvolvendo um problema de hipoglicemia, tá? Que é uma deficiência no glucagon, que a hipoglicemia, ela deriva aí do glucagon, que é um dos dois hormônios que são responsáveis aí por essa produção de glicose, tá? Então, retomando, o órgão responsável pela produção desses dois hormônios, que é a insulina e o glucagon, é o pâncreas. Então, a gente falou que a insulina, ela é produzida no corpo e se encontra em estado de hiperglicemia. Então, diminui esse excesso de glicose no sangue e transporta para dois locais. A gente transporta, né, em forma de glicogênese, que é aquele metabolismo que eu falei para vocês, no músculo, e em glicogênese no fígado. A gente faz a refeição, a insulina, ela vai conseguir, para que chegue nas células sanguíneas, produzir bastante glicose, né? Para que através do mecanismo de glicogênese, a gente tenha essa estocagem e a retirada do excesso. Então a glicogênese, ela vai diminuir a glicose do sangue e jogar onde? Tá? Transportar para o músculo, através da glicogênese muscular e da glicogênese hepática. Então a gente fala que a pessoa come doce e acumula na parte muscular do abdômen por causa disso. Nós temos problemas hepáticos? Temos. Injunção não, diabético também tem a ver com o que eu falei para vocês, hipertensos, colesterol alto. Então, esteatose hepática também. Então, a gente tem açúcar, né? Que o açúcar no sangue pode prejudicar se não filtrar direito, a glicogênese não ocorrer no fígado, sim. O fígado, se ele entrar em estado de cirrose com esteatose hepática 3, grau 3, ele não volta mais, é igual a hepatite. Ocorreu o estado, ele regenera o fígado, mas você tem que ter uma dieta regrada para que esse processo de glicogênese ele consiga filtrar, reduzir essa glicose no sangue e você consiga absorver o que é bom nas células sanguíneas e o seu corpo equilibrar para que ele tenha homeostase e que ele tenha a energia necessária. Se você só comer chocolate, você não vai conseguir ter energia o tempo todo. Vai chegar uma hora que você precisa balancear. Precisa de proteína, precisa de carboidrato, precisa balancear, né? Então, os fatores de riscos maiores da diabetes, elas vão vir através de obesidade, através de sedentarismo. Eu tô com preguiça de fazer exercício.
Você nunca vai conseguir reverter uma doença crônica, mas você pode melhorar a qualidade de vida. Ou você pode dizer que você pode até impedir de desenvolver uma diabetes tipo 2, que é através de obesidades e maus hábitos alimentares, tá? Então, assim, quando você fala de diabetes, as pessoas pensam assim, ó, eu tô urinando bastante, tô com muita boca seca, tô tomando muita água, eu não sei o que está acontecendo. Nós temos dois tipos de diabetes, a gente diferencia o tipo de diabetes 1, tá? Que é o insulino dependente, aquela pessoa que é 5 a 10% da população. Então, em torno de 5 a 10%, geralmente crianças e adolescentes, são insulino dependentes, certo? Então, o que acontece? Ela já nasce com aquela patologia, ou por fator genético, ou por predisposição, ou de repente ela foi acometida com essa doença, desde pequena. E aí ela tem que usar. Vocês já viram criança usando insulina? Então, é muito triste uma criança ter que usar insulina, ou até adolescente. Então, assim, pode vir em cima de estresse? Pode ter a doença por causa de estresse, pode. A gente vive num mundo ansioso. Então, assim, insulino dependente, professor, então eles vão lá na farmácia comprar aquela insulina da caneta para fazer uma aplicação? Isso. Aí você vai ter que fazer, às vezes, a venda de um outro medicamento, porque às vezes ela não usa só esse, pode usar para outros tipos de patologia que ela tenha. Então, a diabetes tipo 1 é uma doença crônica, autoimune, porque o pâncreas não trabalha mais, não produz mais a insulina. Ela não consegue produzir a quantidade suficiente para que você tenha o bom desenvolvimento aí no seu corpo. Principalmente se você, assim, às vezes, acha que criança não tem que fazer atividade física. A criança tem que fazer atividade física. Ela tem que ter energia consumindo uma quantidade baixa de carboidrato, usando a insulina e tem que filtrar tudo isso daí na dieta, exercício, tá? Quem é insulino dependente, que é a diabetes tipo 1, ela tem uma opção maior de poder, às vezes, comer um docinho. Por quê? Porque ela vai conseguir filtrar, ela vai injetar a insulina e ela consegue equilibrar a quantidade de glicose no corpo. Mas se ela consumir demais, aí ela vai passar mal, né? Aí ela não vai conseguir ficar bem, né? Em homeostase no corpo. Então, a diabetes tipo 2, ela acomete 95% da população. Muita gente adquire a partir dos 30, 40 anos a diabetes tipo 2, devido à obesidade, aos maus hábitos. Por exemplo, a gente tá aqui, ó, ali tem uma coca. Alguém tá com a coca zero? Não, né? Aqui tá, cadê o bolo, doce? A gente consome. A gente só vai se dar conta quando a gente chegar aonde? Nos 30, 40 anos. Ou assim, 30. Aí a gente já sabe que a idade vai acabar ocasionando problema na nossa saúde, tá? Então, assim, a diabetes tipo 2, então, professora, pode dar sede, pode ser devido ao estresse, obesidade, sim, a maior parte do peso, porque muitas pessoas, ó, absorvem aonde? Através da glicogênese muscular, ela não consegue diminuir a quantidade de glicose aqui, ó, no músculo ou no fígado. Ela geralmente tem doenças somáticas, esteatose hepática no fígado, ela vai ter colesterol, né? E ela vai ter, assim, a parte muscular, ela vai aumentar a parte da barriga. E aí a gente faz o quê? A gente trata com medicamento a diabetes tipo 2, metformina, glifage, né? Alguém aqui toma medicamento? Já tomou? Alguém aqui já teve o exame de glicose em jejum acima de 126? Não. Então a diabetes tipo 2 é assim, você pode precisar da insulina, tá? Injetável. Mas geralmente com medicamento você consegue liberar aí, assim, um resultado bom. A cada mês você faz um controle, 3 meses, você consegue, assim, se dar bem numa dieta. Às vezes a diabetes tipo 2 você consegue contornar. Agora tipo 1 você já não consegue mais reverter. Você vai ser insulino dependente o resto da vida. Tá? E às vezes você pode acordar no meio da noite, como eu falei pra vocês, dependendo do que você comeu, você tem que comer uma balinha muito rápido, porque ó, vai te dar uma queda de glicose muito grande. Porque aquele dia você não balanceou a sua dieta, usou a insulina, baixou demais, você pode de repente entrar em coma ou acontecer alguma coisa, tá?
Então, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, gestacional, não tem necessidade agora de falar, muito difícil, quem faz pré-natal não vem em farmácia assim fazer direto, mas se vier tem alguns números que eu posso estar passando para vocês, mas assim, o que é básico, a gente fala que 70 miligramas por decilitro é quando está muito baixo, né? A gente teve aluno com 59, né? Que fez aí a aferição da parte do monitoramento de glicemia. Então hoje alguém aqui estava menos de 70? Na hora que a gente fez? 59. 59, baixo. Então assim, se você tiver um exame, né, abaixo, pode estar, né? Então, tem que sempre avaliar e tem que fazer o quê? O equilíbrio. Tem que, se ficar muito tempo sem comer, aí a gente pode falar que você está com hipoglicemia, tá? Porque assim, produzindo pouco, você olha, tá baixo, você pode passar mal, você pode desmaiar. Acontece assim, as pessoas que são acometidas com a glicose baixa demais, ela acaba tendo desmaio, tontura, vertigem, visão turva. E às vezes, assim, você não vai ter nem tempo, a pessoa desmaiou, caiu. Você não vai entender o que está acontecendo, até chamar o socorro. Às vezes você fala assim, você já viu, a pessoa fala assim, dá insulina para ele, dá glicose. Por quê? Porque até criança, às vezes, não sei se vocês assistiram, vou falar uma coisa bem assim, aleatória, por exemplo, Chiquititas. Tinha uma menininha que era a Teca, que ela passou mal, e o Chico, que era o padrinho dela, falou assim, ela tá passando mal, eu preciso da insulina dela, insulina. Uhum. Aí ela aplicou, ela ficou bem. Então assim, insulina dependente, não é o seu caso, mas por exemplo, se você continuar fazendo isso, você pode adquirir alguma patologia relacionada a diabetes, se você não se cuidar, né? Então assim, tem que cuidar da alimentação. Pode perguntar. Eu queria fazer uma pergunta. É que eu conheço uma pessoa que, tipo, desde pequeno ele toma insulina. Uhum. E ele, tipo, sempre toma certo. Só que tem vezes que ele dá, tipo, não sei se é ataque. Tipo, ele fica fora de si, sabe? Tá acordado, mas fica desacordado. Fica, tipo, quer se bater. Eu já cheguei a ver. Assim. Mas aí pode ser algum outro tipo de ataque, é psicológico, você diz? Você diz assim, tontura, vertigem, ou às vezes você acha que uma vertigem fica meio tonto, fica meio cansado, assim? Visão turva? Pode ser. Assim, porque visão turva é quando a pessoa parece que tá vendo você e não tá vendo, vai ficando meio tonta. Sim, tipo, perde movimento. Mas isso aí é a falta de... Isso, então é falta do equilíbrio, sim. Porque ele precisa, às vezes, ele vai ter que dosar a questão da insulina, se ele é insulina dependente, junto com a questão da alimentação também. Sim. Porque tudo que é absorvido vai pro sangue. Não adianta só a insulina, porque às vezes assim, você vai lá, come um monte de doce, aplica insulina, e aí? Não equilibrou, não comeu, de repente, uma proteína, um ovo, não comeu uma salada, né? Não comeu fibra, não tomou líquido. Como é que quer sobreviver? Tem muitas pessoas que também adquirem problemas renais aí porque também não consomem água, que também é vital aí para isso. Se você não fazer uma dieta equilibrada, então, por exemplo, ele pode estar se batendo. Não é batendo, às vezes ele não está enxergando, tá passando mal. Isso é diabetes tipo 1, insulina dependente. Tá? Então a gente consegue distinguir isso daí. Então 70 é baixo. Então entre 80, a gente viu que tem aí pessoal que tá com 80 e tal. Entre 80 e 90, 92 tá ok, normal. Para quem tá medindo de dia, sem jejuns de 8 a 12 horas, tá? Mas eu vou dizer para vocês como é o exame de sangue de 12 horas ou 8 horas em jejum. 70 é baixo, mas tá ok. Não tá nada desesperador. Entre 80 e 90 tá ótimo. A partir de 99 a 100 já pode ser considerado pré-diabéticos, tá? Pré-diabético a partir de 100. Professora, por que estão considerando isso? Porque o órgão mundial de saúde e o sistema endócrino, o pessoal da sociedade endócrina de metabolismo tá fazendo isso justamente para vocês se cuidarem. Tá? Então, a partir de 100, você já pode ser pré-diabético. Por exemplo, a Profei estava 106. Então, 106 já é pré-diabetes. Então, você tem que fazer um acompanhamento. E existe um outro exame que complementa,
tá? As pessoas fazem curva glicêmica, que você vai tomando, né, ingerindo teste oral, a glicose, vai medindo, tá? Mas você também pode fazer hemoglobina glicada, que é um exame de sangue que ele tem que estar abaixo de 5,7, tá? por cento. Essas dúvidas a gente vai tirando no decorrer da aula, quando vocês forem tendo dúvida na hora da prática lá. E essa hemoglobina glicada, abaixo de 5,7, a pessoa tendo, por exemplo, 100 de glicose em jejum e 5,7 de hemoglobina glicada, ela tá na média. Se ela tiver 6,5% de hemoglobina glicada, aí ela vai estar com diabetes. Porque a hemoglobina glicada vai conseguir, através dessa parte do exame de sangue, detectar se ela realmente está com a patologia de diabetes. Professora, então não precisa, se ela vai lá na farmácia, só com o testezinho lá do dedo ela sabe se é diabética? Não, ela tem que fazer um estudo disso. Então ela vai para a parte de análises clínicas e vai descobrir. Mas você vai ser primordial para testar ela, para que ela tenha confiança e agora eu vou no médico e vou me cuidar. Entende? Então é a abertura que vocês vão dar. Você pode oferecer para ela tomar um Glifage XR? Você pode, se ela tiver com uma glicose alta. Mas não é certo, entende? Você tem que repassar para o médico para fazer os exames corretos. Você vai fazer a venda, mas você tem que saber por que você fez. Estou vendendo uma insulina de caneta. Ela é insulino dependente. Diabetes tipo 1. Vou lembrar da aula da professora. Eu tô vendendo uma eu tô vendendo Glifage. Então, eu lembrei que a professora falou que é diabetes tipo 2. Então, você vai diferenciar isso, tá? Na sua prática, assim, na sua cabeça, você tem que ter isso daí. Alguma dúvida mais de diabetes? Sim, sobre a urina. Quem tem diabetes, por que enche de formiga? As pessoas falam por causa que... Às vezes falam que o sangue fica melado, tudo fica melado, né? Às vezes a pessoa faz o teste, né? E fala... Na verdade, é que assim, o alto consumo de carboidrato, ele vai pro corpo todo. Depende da forma que você vai liberar, né? Então, assim, de repente, pode ficar com carboidrato na urina. Assim, até agora não tinha pensado. Mas é interessante essa dúvida. A gente pode pesquisar sobre, até discutir sobre isso, né? Porque tem gente que faz também exame de urina para descobrir outras coisas e faz aquela da etiquetinha, da fita, faz as outras pesquisas. Eu conheço bem a pesquisa de cultura de urina, que é a parte de bactéria, né? A gente faz análise, antibiograma, essa parte de microbiologia eu lembro. Agora, dessa parte de urina, a parte de carboidrato, assim, de açúcar, eu não estava lembrada, tá? Mas é isso, Quando a gente vai estudando, a gente vai tendo as dúvidas e vai surgindo, igual você vai lembrando de alguém, aí você lembra, poxa, ele ficou mal, isso, aí você fala assim, você sabendo, assim, se manifestar, de repente, vamos pegar rapidinho, vamos medir, vai lá, deixa eu te ajudar, deixa eu ferir sua pressão, ver se você tá com a pressão baixa, ou de repente pega, faz a saturação, né, vê lá o batimento cardíaco, quanto é que tá, você já consegue fazer um atendimento rápido, porque você já vai ter um leque de opções, porque você vai ser um bom, né, atendente, um bom funcionário, tá? Então, assim, quando você fala geral, assim, da diabetes, é uma doença extremamente importante, porque o sistema endócrino, quando ele não funciona, é igual ao sistema nervoso, você fica, não funciona. Se faltar energia para o seu metabolismo, falta oxigenação para o cérebro, nada vai funcionar. Quando você come excesso de carboidrato, você fica mal, e se você come pouco, você fica mal. Então, tudo é equilíbrio. Usou insulina, equilibra a dieta. Professora, como é que equilibra uma dieta? Não é função nossa. Daí é função do nutricionista, do médico nutrólogo, ou até do próprio endócrino mesmo, fazer uma dieta mesmo. Muitas pessoas estão usando para emagrecer um tratamento chamado Saxenda, tá? E aí as pessoas estão usando Saxenda e aí acaba que se você não tem uma produção de insulina suficiente, ele pode aumentar a produção, ou diminuir a produção, diz que se diminui, o Saxenda diminuir a produção sua de insulina, ela vai acabar reduzindo a parte de carboidrato e você vai acabar emagrecendo com muita náusea,
com muito enjoo, com muita tontura. Sim. Mas as pessoas usam microdosagens de subcutâneas desse Saxenda, que vocês podem pegar e vender. Você tá olhando pra mim porque, né? Você já ouviu falar dessa Saxenda, né? Todo mundo quer usar pra fazer, né? E aí reduz. Porque, ó, o nível de insulina da Pro já chegou a 19, gente. E o normal não é 19, tem que ser baixo. A endócrina fala assim, ó, você tem que chegar a 7, a 10 para você conseguir emagrecer. Porque senão, se você começa a ter muita resistência de insulina, indica que você vai chegar na diabetes daqui a um tempo, entende? Então você vai chegar na diabetes tipo 2. Então, começou a ter resistência, então você já começa a avaliar pelos exames. Então, a cada 3 meses eu faço acompanhamento. Então, quer fazer um tratamento bom? R$575. Vai lá, compra o Saxenda, aplica, reduz a produção de insulina. Se você tiver problema, né, de resistência, de produção exacerbada, você consegue a insulina, que é um dos hormônios que é produzido no pâncreas. Glucagon tem que estar equilibrado. Equilibrou nos parâmetros de referência, joia, você consegue emagrecer, tá? E outros fatores muito importantes é síndrome fúngica. Uma coisa que ninguém fala é a síndrome fúngica no intestino. Muita gente tem problema de fungo no intestino ou cândida no intestino. E aí você quer comer doce o tempo inteiro, não é verme. Às vezes é o quê? Fungo no intestino. E aí a pessoa come doce. Sabe aquela pessoa que só gosta de se alimentar de doce? Existe gente assim. Por quê? Porque o fungo quer o quê? Doce. É igual quando você tem bactéria no organismo, né? Cada um se alimenta de alguma coisa. Então o fungo quer. E aí você começa a tomar vitamina, o fungo que vai ingerir a sua vitamina. Não vai absorvendo onde tem que absorver. Eu já vi muitas pessoas fazerem tratamentos e não descobrirem. Isso chama-se nutrição funcional. Às vezes uma nutricionista funcional, um nutrólogo, um médico equipado vai fazer um exame assim em você e você vai descobrir várias outras coisas, porque a insulina, a produção dela, desse hormônio exclusivo, é um dos mais importantes para o nosso metabolismo. Se você tiver uma boa absorção de insulina no seu corpo equilibrada, você consegue ficar enxuta até com 50 anos, entendeu? Então você tem que equilibrar isso aí. Igual, por exemplo, quantos quilos você tem hoje? 100 e pouco. Qual que é a sua altura? 1,64 m, por exemplo. O índice de massa corporal é o peso ao quadrado sobre a altura, algo assim. A gente faz, aí vai sair um índice de massa corporal. Por exemplo, ela teria que ter um índice de massa corporal 25 para a idade dela, para a altura dela, para o peso dela. De repente ela vai ser enquadrada por sobrepeso, ou isso ou algo a mais. Então o que tem que fazer? Reeducar a alimentação, né? Tem que diminuir o estresse, tem que estar na escola, tá cansada, leva uma bolachinha integral, muda os hábitos. Se você comer a cada 3 horas, não der intervalos longos, você não vai ter problema de diabetes, nem de hipoglicemia, nem de hiperglicemia. Você vai pegar assim, vai ficar 8 horas assim, igual você fez. Agora que você comer, vai comer, aí se mediu, de repente vai dar alterado, né? Mas tem que esperar 2 horas para medir, tá? Quando for medir em casa, tem que esperar umas 2 horas depois da alimentação, tá? Esses testezinhos rápidos, você sempre pergunta, ó, faz pouco tempo que você comeu? Faz. Igual a medir pressão, 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos, mediu a pressão, espera 10 minutinhos, ok, vamos lá, vamos medir, fica tranquilo, não fala e afere a pressão. A pessoa pode aferir a glicose com você, ela pode aferir a pressão e a saturação. Vou vender alguma coisa? Vou vender farmácia popular pra ela. Vai vender farmácia popular, não vai ganhar nada, mas é a sua profissão. Você não vai vender saúde? Você vai vender saúde. Amanhã ou depois você pode ganhar outra coisa, mas você não tem que vender saúde? É saúde que você tem que vender. É isso. É isso que eu precisei. É isso. Pode cortar.